produção de uma imagem tão rapidamente? Responder essa pergunta não é tão fácil, por isso, precisamos iniciar os nossos estudos lá no comecinho de tudo. Saber o que são os raios-x, quem os descobriu, de onde eles vêm, como eles se formam, e só assim poderemos, então, entender como a imagem vai ser gerada. Nessa primeira aula, nós iremos conhecer um pouquinho da história dos raios-x na odontologia e, em seguida, conhecer um aparelho de raios-x. Prestem muita atenção, pois essa aula é essencial para que, posteriormente, nós possamos entender como os raios-x são produzidos e como a imagem é formada. Os raios-x foram descobertos em 1895 por este físico alemão, chamado Röntgen. Na época, ele observava raios dentro de uma ampola de vidro. Porém, certo dia, ele observou um discreto brilho que vinha de placas que se encontravam longe dessa ampola. Como esse fenômeno estava acontecendo do outro lado da sala, bem longe da ampola, ele deduziu que algum outro fenômeno estava ocorrendo naquele lugar e concluiu que a fluorescência deveria ser o resultado de algum poderoso raio desconhecido. Na semana seguinte, ele substituiu as placas por chapas fotográficas e observou que sombras de imagens poderiam ser gravadas nessas placas quando colocado um objeto entre a ampola e a chapa. Então, ele teve a ideia de fazer uma imagem do corpo humano e expôs nada mais, nada menos que a sua querida esposa, na verdade, a mão da sua querida esposa, aos raios desconhecidos por simples 15 minutos. E após processar a chapa fotográfica, a grande surpresa: os contornos dos ossos da mão poderiam ser vistos. Tínhamos naquele momento a primeira radiografia. Como Röntgen não conhecia as propriedades desse novo raio, decidiu chamá-lo de raios-x. Depois da descoberta dos raios-x, vários pesquisadores e práticos contribuíram para a história da radiografia dentária. Muitos dos pioneiros morreram pela exposição excessiva à radiação. O cabeçote é onde a produção de raios-x acontece. Ele é como se fosse uma caixa revestida de chumbo e dentro dele estão contidos a ampola de raio-x, as fontes de energia e o óleo, que circunda essas estruturas para levar o calor para bem longe da ampola de raio-x. Além disso, podemos observar a presença do filtro de alumínio, do colimador e do cilindro localizador. A ampola de raio-x é o coração do aparelho. Aqui é onde, de fato, os raios-x são produzidos. Todas as ampolas de raio-x odontológicas ou médicas são chamadas de ampolas de Coolidge, porque eles seguem o desenho de Coolidge apresentado em 1913. Ela é formada por um cátodo que tem carga negativa e um ânodo que tem carga positiva dentro de uma ampola de vidro a vácuo. O cátodo é a fonte de elétrons e ele é composto por um filamento de tungstênio e uma taça focalizadora de molibdênio. O ânodo é onde os elétrons colidem e ele é formado por uma placa de tungstênio inserida em um bloco de cobre. Os elétrons saem aqui do cátodo em direção ao ânodo e quando esses elétrons colidem com o alvo aqui no ânodo, os raios-x são produzidos. Porém, todo esse processo é ainda ineficiente, porque 99% da energia cinética dos elétrons é convertida em calor e apenas 1% dessa energia é convertida em raios-x. Esses raios-x, quando formados, correm para todas as direções dentro da ampola, mas apenas os que formam um feixe em direção à janela da ampola é que poderão formar a imagem radiográfica. No ânodo, existe uma parte chamada de área focal, que é o local para onde a taça focalizadora vai direcionar os elétrons do filamento. A nitidez da imagem que será gerada vai ter uma relação inversamente proporcional com o tamanho da área focal. Ou seja, quanto menor for essa área focal, mais nítida será a imagem. E o contrário, quanto maior a área focal, menos nítida será a imagem, conforme vocês podem observar aqui. Mas, com a área focal menor, o calor gerado nessa região terá uma menor área para se dissipar.
Então, para contornar esse problema, a área focal é inclinada em um ângulo de 20 graus em relação ao feixe de raios X, criando um efeito que chamamos de efeito Benson, onde temos uma área focal efetiva menor, o que irá melhorar a nitidez da imagem, e uma área focal real maior, para permitir a melhor dissipação do calor. Ligados à ampola, nós temos duas fontes de energia, que são o transformador de baixa tensão e o transformador de alta tensão. O transformador de baixa tensão se liga ao cátodo e vai aquecer o filamento de tungstênio, formando, então, uma nuvem de elétrons em volta desse filamento. O transformador de alta tensão vai se ligar ao cátodo e ao ânodo e vai promover uma diferença de potencial para acelerar os elétrons e fazer com que esses elétrons tenham velocidade suficiente para colidir com a área focal no ânodo e formar os raios X.